Mas um jogo bom do Christian, né? Jogou direitinho ali, fez o papel tático dele. Eu tinha certeza absoluta que o Christian ia fazer pelo menos uma falta, né? Porque todo jogo do Cruzeiro ele faz umas 3. E ontem eu perdi a aposta justamente porque o Christian não fez uma falta. Então, queria agradecer ao Christian aí. Valeu, viu, Christian? Muito obrigado por isso. Mas jogou bem, né? Tá fazendo um papel ali. Até o Matheus Henrique, que teve outra pessoa perguntando sobre ele aqui, o Paulo Silva. Matheus Henrique tem vaga nesse time hoje. O Jardim estava tentando o Matheus Henrique como esse meia-direita, né? Aí o Mateuzinho machucou, ele botou o Christian e conseguiu acertar o time por ali. É uma coisa meio Robinho dos bons tempos ali, né? Antes de dar tudo errado em 2019 e tudo mais, mas faz um papel um pouco parecido, né? Um meia-direita que dá um pouco mais de equilíbrio. É um papel parecido com o Christian tendo um benefício em relação ao Robinho, né? Se o Robinho era um cara mais brilhante assim do que o Christian, né, no que diz respeito às assistências, à criatividade, o Christian entrega mais fisicamente, né, para o que a ideia de jogo pede. Então o Christian é um jogador que pressiona mais, que consegue percorrer distâncias maiores para defender, às vezes até mesmo para puxar um contra-ataque. A gente lembra do gol do Christian lá em Uberlândia, né? Quando no início da jogada, o Christian ele tá fora do vídeo e aí ele aparece dentro da área no segundo pau ali para poder fazer o gol. Então são características diferentes numa mesma função e numa ideia também diferente, né? A ideia de jogo do Leonardo Jardim é completamente diferente da ideia que era praticada pelo Mano Menezes naquela época. Mas o Christian é um jogador de qualidade. Eu entendo um pouco o torcedor ficar ali ressabiado, né, pelo valor, o torcedor esperava talvez pelas cifras que foram desembolsadas no Christian, um jogador mais pronto, mas o Christian nunca foi um jogador ruim. O Christian viveu um bom momento muito bom no Atlético. No ano passado, o Atlético Paranaense era uma equipe muito bagunçada, com muitos problemas, e o Christian talvez fosse o menor dos problemas naquele Atlético. Só a gente vê que o Atlético precisou de, na Bacia das Almas, lançar um goleiro mais jovem do que o Otávio, porque o substituto do Bento não deu certo, que era um goleiro que estava ali trabalhando como titular, como reserva há mais tempo. Então, o Christian vem evoluindo. É um jogador que tem suas características importantes para esse estilo de jogo. E aí você citou o Matheus Henrique, caramba, já tem um debate que tem crescido muito na torcida do Cruzeiro, né? Na vaga de quem o Matheus Henrique voltaria para jogar. Eu acho que hoje ele compete com o Christian. Ele talvez, um exemplo do que a gente falou do Robinho. É um cara mais criativo, que vai te entregar mais, né, num passe, numa jogada, mas talvez ele não tenha a mesma capacidade física que o Christian tem sem a bola. Não acho que o Mateuzinho é um defensor ruim, como eu vi também nas redes sociais. Ele é um jogador que tem suas características importantes para a fase defensiva, mas o Christian talvez se destaque mais nessa função. E aí eu vejo um embate ali entre os dois, saudável para o Cruzeiro, quando o Matheus Henrique estiver de volta. Mas nesse momento tenho gostado muito do Christian e torço para que siga nesse processo de evolução. É um atleta muito jovem ainda, né? Acho que até por falar nessa juventude que coloca também condições físicas, pelo menos no meu entendimento, à frente do Matheus Henrique, né? A questão do investimento do Cruzeiro ser alto também leva-se em consideração um mercado futuro, né, uma revenda futura do jogador. Isso acaba valorizando também os jogadores que são mais jovens. O momento do Christian no Cruzeiro é um bom momento. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que ele jogar como um meia pela direita, né, a adaptação que ele teve, o período de adaptação que ele teve, é muito mérito também do jogador, que consegue fazer mais de uma função dentro do campo. Ele não só protege, pelo menos para mim, né, o setor defensivo, como ele consegue construir, sendo um jogador ofensivo, aproximando também dos atacantes. Ora, no jogo, ele aparece como um homem surpresa, né, principalmente dentro da área, o que coloca o Cruzeiro em superioridade numérica. Isso pode ser estrategicamente um ponto legal a ser levantado pelo Leonardo Jardim, mas com certeza, eu acho que a competitividade ela tem que existir dentro do Cruzeiro, né? Não pode deixar os jogadores em uma situação também de conforto, né?
porque ele acaba ficando confortável com essa situação, ele acredita que ele não vai perder a sua vaga, né? Acho que não pode deixar os jogadores, e aí não serve somente para o Christian, né, mas para outros jogadores em outras posições. O Matheus Henrique vai precisar de se adaptar fisicamente, leva-se um tempo também para a questão de giro, né, de jogo, sentir um pouco como que será esse retorno do Matheus Henrique. Tecnicamente, para mim, ele é superior ao Christian, mas o futebol a gente sabe que o momento eleva a confiança. E a partir do momento que o Christian está vivendo isso, né, um bom momento, o coloca numa situação à frente do Matheus Henrique. Mas, com certeza, a partir do momento que o Leonardo Jardim entende que ele vai ser um jogador atuando pelo lado direito, essa disputa ela acontece de maneira sadia. Assim como aconteceu com o Christian, deve acontecer também com o Matheus Henrique. A posição que ele atuar, ele vai precisar demonstrar capacidade e mostrar também resiliência. O Cruzeiro tem se encaixado cada vez mais e fica um pouco mais difícil para aqueles jogadores que estão vindo, principalmente de lesão, que leva um pouco mais de tempo para se adaptarem e precisa também de uma sequência maior para poder encontrar esse encaixe perfeito na equipe. É uma preocupação mais à frente, né, Caramujo? Mas até eu que sou defensor e pedi o Lucas Silva no time titular, vejo que assim como o Christian, né, que tem jogado bem por uma função que ele não, né, jogou praticamente na sua carreira, isso pelas passagens, principalmente pelo Atlético Paranaense, tem conseguido pelo lado direito, né, desempenhar muito bem. Talvez a vaga para o Matheus Henrique nesse time, pensando nas opções de hoje, quando ele estiver à disposição, seja no lugar do Lucas Silva pelo lado esquerdo ali desse meio de campo, né? Então, eu creio que o Matheus Henrique, em termos de perfil e até os seus fundamentos, ele é muito diferente daquilo que temos no elenco, né? Eu creio que ele pode crescer demais com o Leonardo Jardim. Eu lembro que falávamos ainda com o Fernando Diniz aqui, que a opção do Matheus Henrique, talvez nas características dele, ele poderia ser um cara que seria muito potencializado, acabou que não aconteceu, e talvez essa potencialização do Matheus Henrique venha chegar quando ele estiver 100% saudável, com o Leonardo Jardim agora nessa estrutura de time, né? Enfim, é uma dor de cabeça muito boa, né? Que, como eu disse, vai ser mais à frente. E uma coisa do Christian, né? Que antes desse Cruzeiro organizado até entrava, porém não conseguia fazer bons jogos, na minha opinião, mas hoje ele é a cara, assim como outros jogadores, de um Cruzeiro competitivo, né? Um Christian que defensivamente muito voluntarioso e sempre aparece também dentro da área em várias oportunidades, ou para fazer gol, ou para criar chances para outros atletas, abre espaço também para atletas do meio para frente conseguir esses espaços. E antes cobrávamos muito e não víamos o Cruzeiro ser competitivo, né? E nem tínhamos tanta esperança. E hoje passa também pelo Christian, como eu disse, outros jogadores, que você vê que o Cruzeiro, desde o jogo contra o São Paulo, mesmo nas partidas que não houve vitórias, o Cruzeiro competiu. E era o mínimo que nós pedimos a esse Cruzeiro, né? Pelo menos competir contra os seus adversários. E o Christian, ele é um dos símbolos desse Cruzeiro hoje, que compete do início ao fim enquanto ele está em campo. Só para responder aqui o Thiago e também o Kennedy Alves sobre o Matheus Henrique, quando ele volta da lesão, depois da pausa do Mundial, tá? Provavelmente em julho, que o Matheus Henrique volta a ser uma opção aí para o Leonardo Jardim.